E em 2024, a cadeia produtiva relacionada à pecuária de corte movimentou 987 bilhões de reais, cerca de 5,4% a mais que no ano anterior. E sem considerar a inflação, esses números são ainda melhores, com um movimento de 9,5% superior a 2023. Este relatório foi publicado pela consultoria Atenagro e um dos responsáveis por esse relatório está aqui comigo no estúdio hoje, é o agrônomo Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, um dos grandes entusiastas da pecuária brasileira. Está aqui, seja muito bem-vindo, um prazer enorme tê-lo conosco. Prazer. Poder conversar assim no tete-a-tete, no presencial, é sempre muito melhor. Bem melhor, né, Marquinhos? Prazer é sempre meu vir aqui falar com vocês. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Embora, Maurício, a gente estava comentando agora no intervalo aqui, como cresceu o trabalho remoto e como isso tem feito diferença nas fazendas, no atendimento às fazendas, né? Mudou bastante, eu acredito, Marco, que possibilitou muito aos produtores terem acesso a informações mais sofisticadas, mais detalhadas. Então, hoje você consegue interagir com um grupo maior de técnicos, né? Claro, o pecuarista tem que usar esse benefício que a gente tem. A gente percebeu isso muito nas empresas. Então, qualificou melhor a prestação de serviços, melhorou o atendimento e aí a gente acaba fazendo reuniões muito mais específicas, focadas. Acho que ganha muito, otimiza muito o tempo de todo mundo envolvido, né? Que legal, que legal. Fala para mim do Beef Report, esse relatório vocês assinam desde 2015, né? E como é que é esse trabalho que vocês fazem? A gente fala muito do Rally da Pecuária, mas o trabalho da Atenagro ele tem uma série de ramificações muito importantes também. Muitas. Inclusive o Beef Report é um relatório feito pela ABIEC em parceria com a Apex. E a gente gosta muito desse trabalho, Marquinhos, porque igual o Rally da Pecuária, ele é um projeto que disponibiliza informação para o público. Então, são informações extremamente caras, né, de acesso restrito. Aí a BIEC vai, contrata e permite a divulgação. Então, isso é ótimo para o setor, né, que você democratiza de verdade a informação. Não é pegar algo que está disponível e colocar num relatório, né? É pegar algo que não está disponível e disponibilizar. Então, a gente sempre reforça aí a importância dessa iniciativa da BIEC, que já tem com a gente 10 anos, né? Essa foi a 10ª edição que a Atenagro organizou as estatísticas, né? O relatório todo é feito pela BIEC, né? A gente organiza as estatísticas. Mas é importante porque a gente vive uma chuva de informações, né? De várias fontes diferentes, e você ter uma fonte fiel de uma informação, porque a informação ela se tornou um grande insumo de tomada de decisão, né, Maurício, nas fazendas e tal. E aí você tem um monte de dados, mas pouca informação consistente. Um pouco disso que vocês fazem, né? Traduzir todos esses dados em informações, em direções importantes para o pecuarista, para o agricultor, né? E você tocou num ponto muito interessante, Marcos. Tem muita informação disponível, mas nós estamos tendo uma dificuldade, não é só na produção rural, né, no mundo todo, em todos os setores, de transformar isso em conhecimento, em decisões. Então, as informações elas estão extremamente complicadas, muita fake news. Ontem, inclusive, um estudo fictício foi publicado numa revista científica. Um pessoal... Um estudo fictício? Olha como isso é um problema sério, né? Não, e assim, absurdo. Não vou nem falar aqui que eu tenho até vergonha de falar o título, mas é um estudo que relaciona coisas absurdas e foi publicado. Então, imagina o tanto de conhecimento, e a gente é muito alvo disso. Então, toda hora a gente, na pecuária, se depara com algum estudo provando algo que não tem consistência. Mas o cara consegue, por criatividades, né, chegar num relatório que traz informações desencontradas. E mesmo quando a gente trabalha com informação séria, Marcos, estou vendo muita análise, o pessoal embasar relatório em IA. Beleza, a IA vai buscar alguma determinada fonte de informação, só que essas fontes também trazem problemas, a gente tem que analisar. Então, eu acho que esse é o grande... dessa análise. E esse é o grande diferencial nosso. O foco da Atenagro é a gente pegar tudo que tem disponível e analisar tudo, cruzar todos os dados, ver se aquilo tem consistência ou não. Se não tiver, a gente vai analisar, vai checar e assim por diante. E claro, né? Outro diferencial nosso é sempre esse contato com o produtor. A gente tenta entender o mercado de acordo com o que o produtor e os técnicos de campo estão fazendo.
né? E isso falha muito nos projetos. Então, por isso que a gente tem uma visão, às vezes, um pouco diferente de outras empresas que atuam aí no mercado. É verdade, está lá na ponta faz a diferença, está sujando a botina com o companheiro lá, né? E a botina suja é um termômetro importante aí da proximidade do setor e do que está acontecendo de fato realmente na vida do produtor. Vamos aos números, quase 1 trilhão, rapaz, movimentando, é coisa, hein, Maurício? 987 bilhões de reais, é isso? Exatamente, 987 bilhões quando a gente incorpora tudo, né? Então, desde a produção de insumos, que também vai atender produtores, frigoríficos, setor varejista, serviços todos nas fazendas, todo o uso disso, a geração de receita nas fazendas, em mercado de touro, sêmen, tudo que está envolvido com produção de carne, que a gente consegue mensurar por indicadores, entra nesse cálculo que a gente chegou aí aos quase 990 bilhões de reais em 2024. Isso é 5% na média, né? Um pouquinho mais maior que 2023, ou seja, estamos crescendo. Estamos crescendo. Então, 5% em valores reais significa que cresceu mais que a inflação. Se a gente fizer o valor nominal, o aumento foi de 9,5%. Tudo isso explicado principalmente pela produção que aumentou, né? Nós tivemos um aumento de produção de carne bovina de 1,2 milhão de toneladas em 2024 em relação a 2023. Muita gente associou isso só com abate de fêmeas, Marcos. Não é só isso. Nós tivemos recorde também do abate de machos. Então, o setor aumentou mesmo o aporte tecnológico nos anos anteriores. Colhemos isso em 2024. E isso que é o que a gente tem discutido muito, principalmente com a imprensa não especializada ou com políticos, às vezes, que acaba querendo se aproximar daquelas decisões de evitar exportar para ficar carne no mercado interno. Se você tirar esse estímulo que a gente está tendo na pecuária, nós vamos fazer o efeito inverso. A gente tem que continuar exportando, estimulando o produtor para que essa produção continue aumentando, né? Então, nesses anos agora, a gente deve ter um alívio nesse crescimento, né? Tem gente até projetando queda, pode acontecer uma queda leve aí na produção, mas a tendência de longo prazo aí é a gente continuar aumentando produção, exportação e disponibilidade de carne para o consumidor interno. É o que eu costumo brincar, o avião está com o bico para cima, está subindo, despejando potência, né? Porque realmente o Brasil é um gigante na produção e nós estamos vivendo um ano oportuno no sentido, por exemplo, maio, a questão, né, do status sanitário, a mudança do status sanitário, isso chama o mercado, isso mexe, né, com essas possibilidades. Então, assim, tudo isso mostra eficiência, esse crescimento que você está relatando. Isso aí, investimento em pacote tecnológico, então as propriedades se prepararam para evoluir, para crescer e agora estão despejando essa potência aí e fazendo com que realmente os números cresçam e cresçam de forma sustentável, né? O Maurício, você vê um pouco isso, não? Sim, sim. Inclusive, a gente está fazendo isso, Marcos, desde a década de 90, né? Pegar o balanço aí dos anos 90 até agora, a gente aumentou a produtividade na pecuária em 190% e ainda estamos numa faixa muito baixa. Se você pegar dentro do público do rally da pecuária mesmo, a produtividade média é 2,5 vezes a produtividade média nacional. E dentro do público do rally a gente ainda tem os extratos. Se pegar os 5% mais produtivos e extrapolasse para a nossa área toda, a gente teria toda a produção mundial feita no Brasil. Claro que é uma conta teórica, mas só para mostrar o tanto que não é verdade que a pecuária brasileira depende de avanço para crescer. Nós estamos aumentando a produtividade. Inclusive, a preocupação nossa é sobra de área, não falta de área para ser desmatada. É, né? Otimização de produção por área. A pecuária está ficando mais eficiente, né? Nós mostramos agora no bloco anterior, pessoal, né? O pessoal lá da Fazenda Teles Pires produzindo animais de 0 e 2 dentes, né? Com 24 arrobas de peso, né? Então, assim, intensificação da produção, um sistema diferenciado que realmente dá a resposta que se espera. Ó, muita gente participando aqui, Maurício, eu vou mandar alguns abraços aqui, pessoal. Júlio César, lá de Goiás, nos acompanhando, o João Nicolau, o Ajax Gonçalves, de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, Ricardo Paes, de Três Corações, Minas Gerais, Reinaldo Lúcio, nos acompanhando, Araguaíno Naelson, Wagner, lá de Rondônia, Paulo Guedelha, nos acompanhando do Maranhão, Carlos Ribeiro, de Itu, aqui no estado de São Paulo. Tem até uma pergunta para você aqui, ó. O Renato Cavalheiro pergunta como é que essa questão da relação com a inflação que você citou, né? Como é que isso interfere aí
na mensuração desses dados? Não, a inflação ela só vai interferir na mensuração dos dados da inflação de 2023 para 2024, por exemplo, né? Se você tem aumento aí no preço ou dos produtos de venda ou dos insumos, isso vai impactar. Mas essa relação que a gente faz entre o que cresceu em relação em valor nominal ou real, é que num cálculo a gente conta o movimento do dinheiro mesmo. Quanto foi 2023, quanto foi 2024, um pelo outro dá 9,5% a mais. Quando eu considero a inflação, eu pego o valor de 2023, isso grosseiramente falando, né? E atualizo aquele valor para o ano de 2024 para comparar na mesma base. E aí esse crescimento dá 5,5%, 5,8% em relação ao ano anterior. E o que é engraçado, já que ele mencionou a inflação, Marcos, se a gente pegar o movimento nas fazendas aumentou pela produção, mas o preço foi praticamente igual em valor nominal ao de 2023. O preço aos frigoríficos melhoraram, o faturamento melhorou para o frigorífico por causa principalmente das exportações e em reais, né? Quando você converte em dólares para reais. E o preço de 2023 para 2024 para o consumidor caiu. Então, varejo é o único setor, mesmo vendendo mais carne, é um setor que faturou menos em 2024 do que 2023. Quer dizer, a carne bovina em 2024 auxiliou a redução da inflação ou evitou que ela subisse mais. Então esse é o grande impacto quando você tem um estímulo em produtividade. Eu não posso tirar esse motor da economia. Se eu tirar, nós vamos colher um problema lá na frente, né? Sempre a gente menciona o que aconteceu na Argentina. Retenções, depois acabou piorando muito mais o problema que eles tentaram combater lá quando estabeleceram as retenções, né? Temos que ficar muito alerta com isso aqui no Brasil. Com certeza. Um abraço para Inês Biguete nos acompanhando. Suzana de Araguaína. Rapaz, não para de chegar mensagem para você aqui, Maurício. O Sandro Dias pergunta se essa alavancagem de produção, de produtividade, tem a ver com confinamento e se o ideal seria se aproximar, isso nós vamos nos aproximar das 10 milhões de cabeças confinadas nos próximos anos. Estamos beirando as 8 milhões ali, né? O número nosso é até um pouquinho maior, justamente porque a gente incorpora a nossa pesquisa, a gente incorpora confinamentos muito pequenos, né? Às vezes até é difícil de aparecer, porque ele não compra nem produto específico em muitos casos. Então, dentro da base do Rally, nós temos lá confinamento de 100 cabeças, 200 cabeças, então a gente vai estimando tudo isso. O confinamento, precisamos lembrar uma coisa, o confinamento no Brasil, ele é uma consequência do aporte tecnológico. Então, toda vez que a gente aumentar o aporte tecnológico nas pastagens, nós vamos precisar crescer confinamento. Ou o TIP, né, o confinamento a pasto, tudo mais. Então, eu acredito sim, eu acho que é o Sandro, né, que perguntou. Isso, Sandro perguntou. Acredito sim, Sandro, que a gente vá se aproximar muito rápido aí de 10 milhões de cabeças. Se não me engano, no próprio BIF Report, se não me engano, desculpa que às vezes eu tanto número na cabeça eu posso esquecer. Se não me engano, para 10 anos nós estamos projetando entre 13 a 14 milhões de cabeças confinadas daqui 10 anos. Isso só confinamento? Só confinamento. Fora só confinamento. Isso. Né? Então é um crescimento que a gente vai ter. Claro, né? De novo, nós estamos considerando aí uma situação normal da economia. Nos preocupa muita coisa que vem acontecendo aí, muitos discursos, muitos conflitos, muitos problemas que podem surgir no horizonte. Num ambiente normal, a gente deve passar rapidamente aí das 10 milhões de cabeças entre 2 e 3 anos no máximo. Que bacana, hein? Muito bom ouvir isso. Um abraço para o Ricardo Salles, engenheiro agrônomo lá de Niquelândia, no Goiás, nos acompanhando. O Matheus, de Nova Guaritá, Mato Grosso. Fernando Alves, de Novo Progresso, no Pará. Silvana, de Bataguaçu, nos acompanhando também. Enfim, muita gente junto com a gente nessa manhã. Eu queria te perguntar alguns outros números que vocês trouxeram. Geração de empregos, por exemplo, achei fantástico. 9 milhões de empregos. É bacana, né? A gente acabou de dar essa notícia no início do programa sobre o protagonismo do Mato Grosso, né? Na geração de emprego. Isso é muito importante também, né? Muito, Marcos. E dentro da atividade pecuária, né? Então, quando você coloca aí as fazendas e as empresas relacionadas, né? Tanto insumos como frigoríficos e tudo mais, a gente vai ter lá quase 7 milhões de empregos, né? Criados. E até é uma estimativa conservadora, né? Quando a gente considera o efeito renda, aí soma mais 2 milhões de empregos, que é o efeito renda?
Então imagina aquele sujeito empregado em alguma cidade pequena lá no interior. Ele vai na cidade, vai gastar com posto de gasolina, vai gastar com loja de roupa, vai gastar com outras coisas. Então ele vai gastar, ele vai pôr o dinheiro para circular. Irrigar aquilo, né? Isso. E aí aquele dinheiro vai criar outros empregos. A gente estima esses empregos criados por um estudo da pesquisadora Sheila Najberg. É um estudo já tem alguns anos, né? Seria até interessante fazer de novo, mas ela fazia toda a relação de cada setor com criação de emprego, né? O direto, o indireto e o efeito renda. Então, mas essa informação é importante, Marcos, porque se você tira alguma atividade do jogo, o impacto tende a ser muito maior. E a gente, coincidentemente, viu, né, no dia que saiu o Beef Report, teve uma entrevista desastrosa, como sempre, lá do líder do MST, fazendo uma comparação da pecuária com fabricação de avião. Uma coisa assim totalmente nonsense, sem base nenhuma. Abacaxi falando que banana, né? Daria para substituir os 160 milhões de hectares por uma fábrica de... não tem essa percepção da importância econômica de tudo isso. E quando a gente calcula os indicadores finais, Marcos, a gente fica até assustado, porque é bem provável que mesmo esse número esteja ainda subestimado. É capaz que a gente tenha mais empregos ainda relacionados com a pecuária. Vou te dar um exemplo. Nós não conseguimos nessa metodologia, por falta de informação e de orçamento, calcular o movimento da carne bovina dentro dos restaurantes. Então, o que acontece? Quando eu falo varejo lá, eu estou considerando tudo a preço de supermercado. Entendi. Eu não chego nos restaurantes. Então, se eu chegar em restaurante, o impacto da pecuária de corte é muito maior. Tanto em valor como em geração de emprego. Com certeza. Você falou de metodologia. Qual é essa metodologia? Ela é um pouco diferente? Em que aspectos? A metodologia que a gente usa na Tenagro é por indicadores. Então a gente tem um acompanhamento de quase 30 anos aí de fazendas que a gente acompanha e vai guardando os indicadores. Então, para produzir carne no determinado nível de tecnologia, qual todo o movimento de insumos que eu tenho que criar. E aí, mesmo nos frigoríficos, a gente tenta levantar de vez em quando algumas pesquisas, claro, tudo extremamente sigiloso, mas a gente quer saber, para produzir 1 tonelada de carcaça de carne desossada, quantos funcionários, quanta energia elétrica, tudo isso. Então, a gente cria esses indicadores, estima tudo e vai checar. Então, eu tenho que checar lá com o relatório da Asbia de nutrição, com o relatório do Sim de Rações da Asbram. A gente vai checando todos os números para ver se nós estamos para ver se a gente está no rumo, né? E aí, claro que a gente acaba chegando num número muito mais abrangente, que nós vamos estimar transporte para chegar esses insumos na fazenda, o movimento deles, gerar os salários e tudo mais. Então, a gente acaba fazendo algo um pouco mais abrangente do que outros estudos, sem criticar os outros estudos, Marquinhos. Por exemplo, o pessoal vive comparando um número nosso com o do CPEA. Se o CPEA fosse fazer isso para todas as cadeias que eles acompanham, eles teriam que ter uma estrutura 20 vezes maior, né? Então é um número muito mais difícil de se chegar do que quando você faz uma análise como é feita do CPEA. Então são números que não se conflitam e não se contradizem. Pelo contrário, eles sempre estão andando juntos, né? Que bacana, há muita gente nos acompanhando aqui também. Eu queria repercutir contigo mais dois números. Nessa questão do emprego, né, o relatório trouxe aí, a cada 18 hectares ou 22 cabeças de gado, nós temos um empregado, é isso? Cada empregado responde ali, a cada 18 hectares, né, e 22 cabeças de gado, nós temos uma pessoa empregada. Isso se eu considerar também um efeito renda. Vamos tirar o efeito renda e ficar só com as fazendas, insumos e indústria. Nós aí, os diretos e os indiretos. Nós temos um emprego a cada 24 hectares, mais ou menos, ou a cada 29 cabeças. E esse número que assusta a gente, porque a hora que a gente faz o indicador, Marcos, e a gente pensa tanto de propriedade pequena, então nesse número aí nós temos estimados aí provavelmente 1 milhão de produtores de subsistência mantido na pecuária, né? A hora que a gente olha o perfil da estrutura fundiária, provavelmente está faltando emprego aí. Tem mais gente que deve estar relacionado com a pecuária que a gente não conseguiu identificar. E é muito bom uma relação dessa, né? Um emprego gerado para cada 30 cabeças, né? É muito bom para a economia, e nós estamos falando de empregos de melhor qualidade, né? E a cada real faturado, né, por animal abatido em 2024, circularam R$ 5
né, ao longo da cadeia produtiva. É outro baita número interessante. Exatamente, em outras etapas. Aí que está, né? Quando você estimula, nós estamos agora tentando fazer um projeto para um determinado estado do país, né? Quando você estimular a pecuária, o que vai acontecer no impacto desse estado em termos de economia, geração de emprego, geração de renda? E aí, claro, né, Marcos? Quanto mais tecnológica for a pecuária, quanto mais desenvolvida for a pecuária, esse número vai ser melhor. R$1 abatido vai circular mais reais na cadeia produtiva. E o número de 2024 ele acaba sendo um pouco baixo justamente pelo salto em produtividade que foi dado. Então nós tivemos um ano ruim de insumos, porque a gente vem da crise de 2023, então vem diminuindo, né? O pecuarista passou um ano difícil, né? De 2023 até o primeiro semestre de 2024, até o final de 2024 foi difícil. Então, você reduziu o movimento, né, e aumentou a produção. Então, essa relação já foi penalizada. Se a gente continuar na toada que está na pecuária, nós vamos... Esse mesmo cálculo daqui 2 anos, ou para 2026 já, né? Daqui 2 anos, que se foi medido em 2024, nós vamos ter provavelmente R$1 para cada R$7 para cada real abatido nas fazendas. Então, o movimento vai ser muito maior, muito melhor. E, claro, isso é um benefício enorme para a sociedade brasileira, né? Que legal, viu? Muito bom. Chegou uma última pergunta aqui, eu queria fazer para você. O pessoal de Itaquiraí nos acompanhando, a Beatriz, né? Perguntando sobre a produção de carne, se ela pode subir para 15 mil toneladas. Pode, mas esse já está um horizonte um pouquinho mais distante. Eu acho que nós vamos chegar nisso, sim. Claro, a gente caminha para isso. Hoje, Beatriz, nós já estamos chegando aí a 12 milhões de toneladas, né? Vamos ver o que acontece agora em 2025. Provavelmente aí entre 2026, 2027 a gente já deve ultrapassar os Estados Unidos em termos de produção de carne bovina. Nós vamos ocupar o primeiro lugar do ranking e a tendência é continuar crescendo. Então, em algum momento, sim, nós vamos estar produzindo aí 15 milhões de toneladas de carne bovina. E lembra, isso que atrai muita pancada contra a pecuária brasileira. É assustador o potencial da pecuária brasileira. Muita gente, né? A gente exporta 32%, em 2024 exportamos 32% do que produzimos. E a nossa produção por área é baixa. Então imagina a hora que a gente começa a melhorar mais ainda. Imagina se a gente colocasse a média do rally da pecuária na produção de 160 milhões de hectares, a gente ia nadar em carne. Então, ou perder a área, né? Porque a gente não consegue fazer isso. Então, o que acontece? A gente tem uma oportunidade pela frente que é assustadora para os países que não conseguem responder. Então o Brasil incomoda. E como o pessoal não consegue entender o ambiente tropical, aí cria-se as ilusões de que a gente faz tudo isso porque nós estamos destruindo toda a floresta. E não é bem assim, né? Exatamente. O Brasil tem uma condição muito diferente, né, de muitos dos países. Tem muito país, pessoal, que tem que escolher se vai produzir energia, se vai produzir comida, né? Vamos produzir comida, então vamos ter que comprar energia, ou vice-versa, né? Não tem espaço, território, e não tem, né, condições de produzir. Nós realmente estamos aí num patamar muito diferenciado nesse sentido. Conversei aqui com Maurício Palma Nogueira, diretor da Tenagro, grande parceiro, grande entusiasta, né, um grande trabalhador, né, da pecuária brasileira, do agronegócio brasileiro, né, e todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Queria agradecê-lo por estar aqui com a gente, né, por vir presencialmente, para a gente poder passar esse recado para o Brasilzão, repercutir esse trabalho que vocês fazem, esses números positivos que mostram crescimento, evolução, aumento de eficiência porteira adentro, o mercado se reorganizando, profícuo para crescimento. Então, muito bom a gente poder ter essa prosa, viu? Eu que agradeço, Marcos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O papo sempre bom, né? Com o tempo, eu sei que eu falo um pouco demais, né? O tempo aqui é muito bom para a gente falar, né? Tem que ter um pouquinho de tempo. Às vezes falta, chegam as perguntas, a gente não consegue responder, mas nós vamos tocando o barco. Obrigado. Não demora a voltar ao giro, tá bom? Se Deus quiser. Convidando, tô aí. Tá bom.